Sabe aquela situação? Um analgésico que para uma pessoa é um alívio imediato, mas para outra parece que não faz nem cócegas? Ou então, por que um tratamento tem efeitos colaterais bem pesados para uns e para outros absolutamente nada? Pois é, essa é uma das grandes questões da medicina hoje em dia. E a resposta para esse mistério? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Olha só o nosso caminho. A gente começa pelo problema geral, essa ideia de um remédio com múltiplas reações. Depois, vamos afunilando, falando de grupos que precisam de um cuidado extra. Vamos entender o que de fato são as reações adversas, para então chegar na parte mais fascinante, a resposta que está no nosso DNA. E por fim, vamos ver como isso nos leva a uma medicina feita sob medida. Então vamos lá, mergulhando de cabeça. A pergunta central é essa mesmo. Por que um medicamento que é padrão não gera uma resposta padrão em todo mundo? Achar que todos os corpos funcionam como uma máquina igualzinha é talvez um dos maiores desafios da farmacoterapia. E a resposta para isso não é um acaso, não. Vários fatores entram nessa conta. A idade, o peso, o gênero e até o que a pessoa come. Tudo isso pode mudar o jeito como o remédio age no corpo. Mas olha, tem um fator que é a estrela dessa história toda pela sua complexidade. O fator genético. É a nossa assinatura biológica, única. E já que estamos falando de variações, existem grupos inteiros de pessoas que, por suas características, pedem uma atenção especial. São as chamadas populações vulneráveis na hora de prescrever um tratamento. Vamos dar uma olhada em quem são. Um exemplo clássico disso é o cuidado com as gestantes. Para ajudar os médicos, a agência americana FDA criou um sistema de classificação bem direto que vai da categoria A, que é a mais segura de todas, até a X, que é totalmente proibida. Vamos passar rapidinho por elas para entender como funciona. Primeiro, a categoria A. Essa é tranquilidade total. Já foi estudada em gestantes e ficou provado que não tem risco nenhum para o feto. Aí vem a categoria B. Aqui, os estudos em animais não mostraram problemas, mas ainda faltam aqueles dados conclusivos em seres humanos, sabe? Na categoria C, a coisa começa a ficar mais séria. Os estudos em animais já mostraram efeitos ruins. Então, o médico precisa pesar. O benefício para a mãe compensa o risco para o bebê? A categoria D já tem risco comprovado em humanos. É o tipo de medicamento que só é usado em situações extremas, quando não tem outra alternativa mais segura mesmo. E por último, a categoria X. Aqui não tem conversa. Os medicamentos são completamente contraindicados. O risco é tão grande que simplesmente não vale a pena. Mas o cuidado não para nas gestantes, não. Pensa nas lactantes, já que muitos remédios podem passar para o leite materno. Crianças e adolescentes, porque o metabolismo deles é todo diferente. Idosos e também pacientes que já têm várias outras doenças. Todos eles são grupos que precisam de um ajuste fino, seja na dose ou na escolha do medicamento. E todo esse cuidado extra tem um objetivo bem claro: evitar as tais reações adversas. Elas são um problemão de saúde pública no mundo todo, viu? Uma das principais causas de gente parando no hospital. Mas afinal, o que é que define uma reação adversa? A definição da Organização Mundial da Saúde é bem direta. É qualquer efeito ruim, indesejado e que não era a intenção, que acontece quando se usa um remédio na dose certinha. Um ponto importante: isso não inclui superdosagem, seja por acidente ou de propósito, ok? Só que nem toda reação é igual. As do tipo A são as mais comuns, aquelas que a gente até já espera e geralmente têm a ver com a dose. Já as do tipo B, essas são o contrário. São raras, imprevisíveis e, apesar de acontecerem menos, costumam ser bem mais perigosas. Essa diferença já mostra que o buraco é mais embaixo. Tá, mas se as reações do tipo B são tão imprevisíveis assim, como é que a gente se protege? A resposta, como a gente falou lá no comecinho, pode estar escondida no nosso código genético. E é aqui que a gente entra na revolução da farmacogenômica. Para entender essa revolução, vamos usar uma analogia bem simples. Imagina que cada corpo humano viesse com um manual de instruções, um manual único e super detalhado. Esse manual de instruções é o nosso DNA. Ele tem toda a informação que define como o nosso corpo funciona, nos mínimos detalhes. E a parte mais incrível é que esse manual também dita as regras de como o corpo vai lidar com cada medicamento que entra nele. Como vai absorver, como vai processar, tudo. A grande sacada, então, é aprender a ler esse manual. E a ciência que faz essa leitura é a farmacogenômica. Ela estuda justamente essa interação entre os nossos genes e os remédios. O objetivo é dar uma espiada no DNA para prever como alguém vai reagir a um fármaco, permitindo ajustar a dose
ou até escolher outro remédio antes mesmo de começar o tratamento. É genial. Essa capacidade de prever a resposta a um tratamento muda tudo. A gente está saindo de uma abordagem genérica para entrar na era da medicina de precisão, aquela feita sob medida para cada pessoa. Vamos pegar um caso real para isso ficar bem concreto. No tratamento da leucemia infantil, um quimioterápico essencial é a 6-mercaptopurina. O problema é que algumas crianças têm uma variação num gene específico, o TPMT, que não deixa o corpo delas processar o remédio direito. O resultado? Uma toxicidade super grave com a dose padrão. E é aqui que a mágica acontece. Olha só, sem o teste genético, o protocolo é um só para todo mundo. Dose padrão para todas as crianças, o que coloca algumas num risco enorme. Agora, com o teste, o jogo vira. É possível saber quem são essas crianças e simplesmente ajustar a dose para um nível seguro e eficaz. A segurança do tratamento aumenta de um jeito impressionante. Então, o ponto central é este. Estamos vendo uma virada de chave fundamental. A gente está deixando para trás aquela ideia de um remédio para todo mundo e entrando na era da terapia personalizada, desenhada para a genética de cada um. Isso não só aumenta a segurança, mas promete virar de ponta cabeça a eficiência dos tratamentos. Isso tudo nos deixa com uma grande pergunta, né? A tecnologia já está aí, os benefícios são claríssimos, a questão agora é quão perto a gente está de fazer com que essa medicina de precisão seja algo normal, acessível para todo mundo e que realmente mude o cuidado em saúde como a gente conhece hoje.